Nós estamos pregando uma série de palavras a respeito de fé, não é? E nessa tarde nós queremos falar sobre justificação. Diga justificação. Nós queremos falar sobre a justificação que vem pela fé. A justificação que é proporcionada pelo próprio Senhor nas nossas vidas. Abra a sua Bíblia em Romanos no capítulo 1, no versículo 17. Quero saudar a todos que nos visitam nessa tarde. Dizer que você é bem-vindo no nosso meio. É um prazer recebê-lo. É uma honra para nós poder compartilhar da palavra de Deus com você. Essa é sua casa. Sinta-se à vontade. Amém? Como a igreja recebe aqueles que nos dão a honra da sua presença? Volte sempre e traga mais um. Amém? Todos acharam? Amém? Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Diga, pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Pai, eu te dou graças pela tua palavra nessa tarde. Te dou graças, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas e pela revelação que o Senhor tem trazido a nós. Senhor, me conduz nessa tarde, capacita-me, Espírito Santo, fala aquilo que nós precisamos ouvir. Alcança o coração do homem, alcança o coração do aflito, alcança o coração daquele que nessa tarde pede uma resposta para a sua vida, para a sua história. Assim, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Então a palavra está nos dizendo, porque o Evangelho é revelada, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Queridos, essa palavra está nos trazendo uma reflexão a respeito de duas coisas fundamentais para que nós possamos viver a justiça de Deus, para que nós possamos alcançar o propósito de Deus na nossa vida. É como se fosse um avião que precisa decolar, e este avião precisa de duas asas. Diga, duas asas. Então, se nós refletirmos nessa noite, nós vamos ver a respeito do que a palavra está nos revelando, dessas duas asas específicas, para que nós possamos alçar um voo. E a primeira dela chama justiça. Mas a palavra diz: não há um justo, nem um justo sequer. Então, para que eu possa viver as promessas de Deus, eu preciso ser justo. Eu preciso de justiça na minha vida. Eu preciso praticar justiça. Mas pastor, o senhor acabou de mencionar agora que não há nenhum justo. Então como eu poderei alcançar as promessas de Deus, se a própria Bíblia está dizendo que não há um justo, nem um justo sequer? Então, como eu poderei viver isso? Pois a Bíblia está declarando que não há um justo. É verdade. Mas aqui, queridos, reside um tesouro, algo profundo, algo que traz para nós revelação. É a verdade que está aqui, é esse tesouro. A justiça que a Bíblia declara possível ao homem em sua natureza caída é resultado do sacrifício de Jesus no Calvário. É verdade que não há nenhum homem justo, mas o tesouro é nós entendermos que a justiça que a Bíblia está declarando que é impossível ao homem em sua natureza caída é resultado do sacrifício de Jesus por nós. Em Romanos no capítulo 8, acompanhe comigo, a partir do versículo 1, a palavra de Deus está dizendo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, a palavra está dizendo, o que era impossível que a lei realizasse, o que não se podia obter através da lei, porque estava enferma pela carne, ou seja, pela natureza humana, a justiça que a lei não podia promover, a justiça que a lei não podia realizar em si mesma, por conta de ser mero comportamento humano, por conta de ser meras normas humanas, aquilo que a lei não podia promover ao homem. Agora Deus realiza na pessoa de Cristo Jesus. Ele diz, quando Ele fez com que o Senhor Jesus se tornasse carne, semelhante à carne pecaminosa. Então aquilo que eu e você não temos como alcançar na nossa natureza humana, aquilo que eu e você não temos como obter através da religiosidade, ou seja, do cumprimento de tarefas, de rotinas. Sabe, queridos, por isso nós dizemos que nós precisamos andar em novidade de vida. Por isso nós dizemos que nós não temos uma religião e que nós não devemos ser religiosos, ou seja, que nós não devemos nos mover apenas no cumprimento de regras. Ou seja, ir aos cultos, participar das células, fazer aquilo que a minha natureza humana é capaz de fazer, orar nas esquinas, pregar o Evangelho. É possível fazer isso humanamente? É possível. Eu posso ler a Bíblia apenas com a perspectiva do Logos e não com a perspectiva da Rema, apenas com o meu intelecto, apenas com o meu conhecimento humano. Eu posso me mover religiosamente, eu posso falar como os crentes, eu posso me vestir como os santos, eu posso usar os mesmos jargões dos santos, mas ainda o meu coração não está convertido, ainda o meu coração não recebeu a justiça que vem de Deus, porque eu estou tentando fazer na minha força, eu estou tentando caminhar na minha própria capacidade humana, eu estou tentando fazer aquilo que o meu braço é capaz de fazer. Quando nós pregamos no domingo passado, que a palavra está dizendo, não te estriba, não te sustenta no teu próprio conhecimento. Sabe quantas pessoas acham que pelo tempo que elas conhecem o Evangelho, pelo tempo que elas frequentam a igreja, ou pelo trabalho que elas desenvolvem dentro da igreja, elas estão justificadas diante de Deus? Quantas pessoas acham que pode vir ao domingo na igreja, qualquer que seja da religião, ouvir uma palavra, pegar um boletim e sair dali como quem cumpriu a sua tarefa de encontrar-se com Deus? Uma vida com Deus vai muito além de tudo isso. Uma vida com Deus é muito diferente de tudo isso. Uma vida com Deus é uma vida de relacionamento, é uma vida de intimidade, é uma vida de conhecer o coração dEle, é uma vida de se render diante dEle, é uma vida de reconhecer que não há justiça em si mesmo. A palavra de Deus nos diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabe o que significa isso? Quando eu penso que sou bom, quando eu penso que estou pronto, quando eu penso que não há mais o que ser mudado na minha vida, quando eu penso que Deus não tem mais o que transformar em mim, na verdade, eu estou mais do que equivocado, porque é aí que de fato há a necessidade de uma mudança de mente, de valor, de pensamento, porque eu preciso reconhecer que a minha justiça
ela não me justifica. Eu preciso caminhar e entender que a justiça que justifica os meus pecados, a justiça que anula o escrito de dívida contra mim, não é a minha religiosidade, mas a justiça que anula o escrito de dívida contra mim é a justiça que vem do Senhor Jesus, daquele que tomou sobre si o meu pecado, daquele que pagou o preço na cruz do Calvário. É isso que a palavra está dizendo. Aquilo que era impossível à lei, aquilo que a lei não podia oferecer, agora é oferecida no Senhor Jesus, porque ele diz: a lei é enferma, a lei não é completa em si mesmo. Então, queridos, a minha religião, a sua vida, querendo viver regras, querendo viver valores humanos, ela não é completa. Que vai trazer justificação sobre a minha vida e a sua vida é nós olharmos para o Senhor e dizermos: Ele é a minha justiça, Ele é o caminho da minha salvação, é Ele quem me justifica. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo. Ele não está dizendo que sou eu que sou fiel, Ele não está dizendo que é por causa da minha fidelidade, mas Ele está dizendo que é por causa da fidelidade dEle. Ele é fiel, Ele é justo para me perdoar o pecado e me purificar. Diga purificar. Me purificar de toda a injustiça que eu tenha cometido. Então a sua justiça, a sua justificação, ela não é própria sua, mas ela vem do Senhor, amém? Ela vem do Senhor. E Paulo continua falando aqui: porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual era o preceito da lei? O preceito da lei era apontar a justiça. O preceito da lei era apontar a salvação. A Bíblia diz que a lei servia de aio, a lei servia de guia, a lei servia de sinalizador. E Jesus é aquele que consumou todas essas coisas. Jesus não é o sinalizador, mas Jesus é aquele que consuma a justiça na minha vida. Jesus é aquele que consuma a salvação na minha vida. E a palavra continua dizendo: porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, vivem, agem na carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor dá para a morte, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz, amém? Então a justiça de Deus, que é vinda sobre nós, que nos justifica, que nos conduz a um novo caminho, ela não é obtida pelo meu esforço humano, ela não é obtida pela minha capacidade, mas ela é obtida pela fé que eu posso depositar na proposta de Deus, na oferta de Deus, que é o Senhor Jesus, para trazer justificação pelo meu pecado. Portanto, não é a minha justiça que produz vida, mas a justiça que vem do Senhor. É por ela que podemos viver na presença do Senhor, amém? É por ela que podemos viver na presença dEle. Sabe, queridos, no Antigo Testamento havia no templo o átrio, havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos, que era um lugar onde somente o sacerdote podia entrar. E sabe, quando esse sacerdote entrava, nós pregamos aqui alguma semana também, a sua roupa era cheia de sinos,
era amarrada uma corda na sua cintura. Por quê? Porque quando o sacerdote ia oferecer o sacrifício no lugar santo do santo, quando ele ia entrar na presença de Deus, porque aquele lugar significava o lugar da presença de Deus. Então, quando ele ia até aquele lugar, se ele estivesse impuro, ele morreria naquele lugar. Então, se parasse de ouvir o retinir dos sinos, o tilintar dos sinos, a corda já estava amarrada na sua cintura e o seu corpo seria retirado. Então, agora é diferente. Agora a palavra está dizendo que se eu me inclino para as coisas do Espírito, eu posso caminhar na presença de Deus. Não pela minha justiça, não pela minha autojustificação, não pelo meu comportamento, mas pela aliança que eu tenho no Senhor. Porque Ele está falando aqui, então eu posso andar de qualquer jeito? Não. Ele está falando mais aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito, ou seja, vivem das coisas que o Espírito quer que vivam, pratica as coisas que o Espírito quer que pratiquem. Então assim eu posso ir no Santo dos Santos, assim eu posso ir na presença do Senhor, não olhando para mim mesmo, não olhando para a minha natureza humana, não pela minha justiça que me habilita ir ao Santo dos Santos, mas pela justiça que vem de Cristo Jesus. Amém? Então, a segunda asa para sustentar o nosso voo a caminho das vitórias de Deus em nossas vidas é a fé. Diga fé. Não podemos alçar voo com uma única asa, por isso a justiça e a fé precisam operar simultaneamente. Você já viu alguma ave voando apenas com a asa? Sim ou não? Você já viu algum avião decolar apenas com a asa? Não, mas são necessárias duas asas para que possa alçar voo, para que possa decolar. Então a justiça e a fé são as asas que irão nos sustentar em um voo, em direção às promessas de Deus para a nossa vida, em direção a vivermos aquilo que Deus tem para nós. Sabe, queridos, quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ela está ratificando essa palavra que eu estou dizendo para você. Ela está confirmando essa palavra que eu estou dizendo para você. Talvez você olhe para si mesmo, olhe para o seu modo de viver, olhe para as suas escolhas e diga: eu não tenho como ir na presença de Deus. Eu quero dizer para você hoje que pela fé você pode ir na presença de Deus, porque você pode obter o favor, a misericórdia, o perdão de Deus, amém? Você pode obter a justiça de Deus na sua vida. Portanto, você pode ser justo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você pode ser justo? Pergunte dele: você quer ser justo? Eu vou trocar. Diga: você pode ser santo? Diga: você quer ser santo? Pastor, como é que eu posso ser santo? Santo significa separado do pecado. Santo significa que é aquele que rompeu com o ciclo de pecado na sua vida, que tomou uma decisão na sua vida. A palavra diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então assim, você não é santo pela sua natureza humana, você não é santo pelo seu esforço, você não é santo porque você se veste de uma maneira tal, você não é santo porque você cumpre um ritual, mas você é santo porque você decidiu receber a justiça de Deus, que é pela fé na sua vida, através de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir você glorificar o nome do Senhor, amém?
Porque isso significa que você pode viver uma vida abundante nessa terra. Significa que você pode vencer o pecado. Significa que você pode viver em novidade de vida. Porque não depende do seu esforço. Não depende de uma família santa que você tenha nascido, de uma família religiosa. Não depende da igreja que você frequenta, mas depende da sua fé em Cristo Jesus, amém? Quando você toma posse, quando você tem entendimento, quando você recebe uma revelação e você entende agora, a natureza de Deus está em mim, o sopro de Deus está na minha vida, eu nasci para viver em santidade. Essa é a verdade a respeito da sua vida. Ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos do que a escarlata, o Senhor fará com que eles sejam mais brancos do que a lã ou a neve. Mas quem fará? Quem fará? Diga o Senhor. Quem fará? O Senhor. É Ele, queridos. Não é eu, nem é você. Nós não precisamos carregar o fardo da santidade em nós. Nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Nós precisamos permanecer decididos no Senhor, em viver santidade. Nós precisamos conhecer a nossa identidade em Deus. E todo dia nós precisamos amanhecer e dizer: eu sou santo, porque o Senhor me faz santo. Eu posso estar na presença dEle, eu posso andar com Ele. Só depende da minha escolha. Diga, depende da minha escolha. Diga, depende da minha escolha. Então você é especial, amém? Às vezes nós pensamos: eu precisava ser alguém especial, extraordinário, ter nascido numa outra família, ter nascido num outro lugar. Sabe, a minha família é muito ruim. Diante do Senhor, todos nós nascemos na mesma condição. Todos nós precisamos da sua misericórdia e da sua graça. Tudo que nós precisamos é abraçar esta graça e essa misericórdia na nossa vida. Amém? Então, as duas asas que vão nos fazer alçar voos para vivermos uma vida plena em Deus, para alcançarmos as promessas de Deus na nossa vida, é justiça e fé. E a justiça é a justiça que vem pela fé. Amém? Então, vamos ver alguns exemplos daquilo de homens que alcançaram o propósito de Deus na sua vida, que conseguiram viver esta realidade na sua vida e conseguiram viver então a vida plena que Deus havia prometido e havia assim sonhado em seu coração para eles. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia, Romanos 4, a partir do versículo 1. Diz a palavra: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. A palavra está dizendo que se Abraão tivesse sido justificado pelas suas obras, se Abraão tivesse sido justificado porque ele saiu do meio da parentela dele, Abraão tivesse sido justificado porque ele trabalhou, ele viveu, ele se esforçou humanamente para cumprir um propósito. Se Abraão tivesse sido justificado pelas suas obras, a palavra está dizendo que ele teria então do que se gloriar diante de Deus. Ele teria como dizer: mas eu alcancei a vida eterna, eu alcancei o perdão dos meus pecados porque eu fui obediente. Sabe quantos de nós estamos caminhando na desobediência?
quando nós estamos caminhando no pecado e nós imaginamos, para mim não tem mais jeito. E quando nós estamos enganados da mesma forma, achando que nós estamos fazendo todas as coisas certas, então nós somos bons. Lembra do irmão do filho pródigo, que está na casa do pai, e quando vê o pai fazer uma festa, matar o cordeiro cevado e dar aquela celebração por causa da volta do seu irmão, ele vai questionar com o pai, e ele diz assim: mas eu estou aqui, e o senhor nunca matou nenhum coelho para mim, o senhor nunca fez uma festa para mim. Agora, para esse indigno, para esse cara que lhe abandonou, para esse cara que nunca lhe obedeceu, que nunca fez a sua vontade, para esse cara que é um rebelde, como é que o senhor mata o bezerro cevado para ele? Sabe, queridos, o bezerro cevado era um animal que era guardado, que era criado de forma especial, porque havia a possibilidade do rei passar naquele lugar, havia a possibilidade de uma celebridade passar naquele lugar, de uma pessoa muito importante, e eu já citei a princípio o rei. Então o judeu, ele criava esse animal de uma forma especial, não é? Certamente devia criar ali numa área bem reservada, para que o animal não caminhasse muito, então a sua musculatura não enrijecesse. Como a palavra está dizendo, era o bezerro cevado, era criado de uma forma diferente, com alimentação diferente, porque era o melhor que poderia ser oferecido caso o rei passasse por ali. E agora, este pai pega este bezerro, que tinha esse propósito, e oferece para o seu filho, que havia abandonado, que havia ido embora, que havia largado tudo para fora, que havia dito: eu quero viver a minha vida do meu gosto, da minha vontade, eu quero a parte da minha herança. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero aliança, eu quero quebrar a minha aliança, eu não quero mais papo com você, pai. Eu quero ir embora e viver a minha vida, me dá o que é meu por direito. Isso foi a palavra daquele filho que abandonou o pai. Mas a Bíblia diz que o pai, durante o tempo que ele estava fora, ficava olhando ao longo do caminho, na expectativa do retorno daquele filho. Esse pai significa o próprio Deus. Sabe, e você hoje, talvez esteja nessa posição, de alguém que tem escolhido viver a sua vida, de alguém que tem escolhido quebrar a sua aliança com Deus. Quero dizer para você que até hoje, a graça e a misericórdia do Senhor estão voltadas sobre a sua vida, como estava voltada sobre a vida daquele rapaz. Sabe, o Senhor está disposto, e Ele fez, né? A palavra aqui está dizendo que o bezerro cevado foi morto, algo de especial, e o Cordeiro de Deus foi oferecido por causa de você e para você, com o propósito de reconciliar a sua vida. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus agora. Se eu fosse você, eu entendia que Deus me ama ao ponto de oferecer o melhor dele para mim. Apesar de que eu diga para ele: eu não quero ter uma vida de santidade contigo, eu não quero ter uma vida de comunhão contigo, eu quero gozar dos prazeres desse mundo, eu quero viver como me der na telha. Talvez essa seja a sua escolha até hoje. Eu quero dizer que Deus não está olhando para você com vontade de fulminar você, mas eu quero dizer que Deus está olhando para você com laços de amor. Você pode dar glória a Deus, amém? Pode dizer: uau, Deus me ama. Sabe, talvez você tenha sempre ouvido uma mensagem, sabe, de condenação. Eu não estou dizendo aqui que você pode pecar, não. Eu estou dizendo aqui que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que a palavra diz. Eu estou dizendo aqui que o tempo de hoje é tempo de graça. Até a vinda dele hoje, o propósito de Deus é buscar o resgate da sua vida, é trazer você para o colo dele, é abraçar, é colocar em você um anel, é calçar os seus pés com a sandália, é tirar você da escravidão. O escravo não usava sandálias. Significa que quando quando aquele pai coloca a sandália no pé daquele filho, ele está dizendo: você não é escravo, você não é trabalhador, você é filho.
Diga para o seu irmão: você é filho. Você é filho. Você é filho. O propósito de Deus na sua vida é resgatar você como filho amado. Diga para o seu irmão: você é amado, querido. Não deixa o inimigo te enganar. Então você consegue compreender que aquele filho recebeu toda aquela honra, recebeu toda aquela festa, não por conta do comportamento dele, porque se nós olharmos com a nossa perspectiva humana, pense você agora como aquele pai, como é que você receberia aquele filho? Talvez você apontasse um dedo e dissesse assim: bonito, hein? Agora você sabe me procurar. Muito bonito para a tua cara. Talvez não fosse assim a sua reação, a minha reação. O que você quer aqui? Talvez fosse desta maneira que nós recebêssemos o filho. Mas o Senhor não. Ele disse: esse meu filho estava morto e agora reviveu. Ele estava perdido e agora foi achado. Sabe, queridos, o Senhor quer nos encontrar, o Senhor quer nos achar. Precisamos ter revelação do amor de Deus, de quem é o Senhor, daquilo que Ele quer. Nós não precisamos viver com Ele por imposição, cumprindo regras. A palavra está dizendo que Abraão não foi justificado porque obedecia no sentido de viver mecanicamente. Mas Abraão foi justificado porque teve uma revelação, porque creu naquele que estava fazendo para ele uma promessa, porque colocou a sua vida para ser direcionada por ele. Sabe, o Senhor disse para ele: sai da tua casa, do meio da tua parentela, abre mão de tudo, diga de tudo. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje? Abra mão de tudo, dos velhos hábitos, dos velhos costumes. Abra mão dos seus direitos. Diga para o seu irmão: o meu direito. Diga para ele: olha, o meu direito é não ter direito e não reclamar do direito que eu não tenho. Amém? Saia daqui sabendo que você não tem direito a nada, mas o Senhor te deu tudo. Amém? Por isso eu posso dar graças em todas as coisas. Amém? Então Abraão não foi justificado porque ele tinha direito. Abraão não foi justificado porque ele era o bonzinho, ele era o certinho. Não. Abraão foi justificado porque ele ousou acreditar que Deus tinha o melhor para a vida dele. E eu quero nessa noite dizer para você: ouse acreditar que o melhor para a sua vida está em Deus, não está nos seus planos, não está na sua vontade, não está naquilo que projeta o seu coração ou a sua mente, mas está no Senhor, e isto é o melhor para a sua vida. Amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, como nós lemos, nós podemos ver outro exemplo do poder da justificação de Deus na vida do homem. Nós podemos identificar mais uma vez o improvável sendo realizado. As coisas loucas deste mundo, elas confundem as sábias. E Deus toma essas coisas para fazer isso. A vergonha sendo transformado em honra. Leia comigo Hebreus capítulo 11, versículo 31. Nós vamos falar de uma personagem que tem uma história poderosa, uma história de transformação, uma história de mudança. Pela fé, a prostituta Raabe, diga prostituta, diga prostituta. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que perspectiva nós teríamos a respeito do destino dessa mulher? Quando nós olhamos com os olhos da carne,
quando nós olhamos com os nossos valores religiosos. O que é uma prostituta para nós, para a sociedade? Qual valor nós damos para uma pessoa que escolhe, ou que vive, na verdade, que não é bem uma escolha, ou que vive esse padrão de vida? Nós condenamos, nós reprovamos, nós rejeitamos, nós diminuímos, nós desvalorizamos. Mas a Bíblia aqui relata a história de uma prostituta. E sabe, a Bíblia não escondeu o que ela era, pelo contrário. A Bíblia declara o que esta mulher era, para dizer para mim e para você, que Deus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus que muda a história, que Deus é o Deus que transforma aquilo que é vergonha, aquilo que é opróbrio, aquilo que não tem valor, aquilo que não tem respeito, em algo precioso, em algo maravilhoso. Então a Bíblia está dizendo aqui que essa mulher ousou confiar em Deus. Ela fez uma escolha na sua vida. Ela decidiu receber os espias. Ela decidiu abrigar os espias. Mas não foi assim de graça. E ela tomou essa decisão. Ela decidiu fazer isso, porque ela ouviu da boca deles quem era o Senhor. Ela ouviu aquilo que Deus era capaz de fazer. Ela ouviu aquilo que Deus era capaz de mudar a sua história, de mudar o resultado da sua vida. Sabe, essa mulher, até então, ela pode ter tido as piores experiências possíveis. Imagina como a sociedade olhava para ela. Imagina como ela era tratada pelos homens. Imagina a baixa autoestima que essa mulher tinha. Talvez você olhe para a sua história. Talvez você olhe para você e você não enxergue valor na sua vida. Talvez você viva sobre um jugo de baixa autoestima. Talvez as pessoas olhem para você e não deem valor para você. Eu quero dizer para você que quando Deus olha para você, Ele olha da mesma forma que Ele olhou para Raabe. Sabe, queridos, e a Bíblia diz que a ascendência de Jesus, ela vem a partir de Raabe. O que significa isso? Na genealogia do Senhor Jesus, do Messias, está inclusa esta mulher, que era rejeitada, humilhada, desvalorizada pelos homens, pela sociedade religiosa. Sabe, queridos, mas nós aprendemos hoje que a fé move montanhas, que a fé transforma, que a justiça da minha vida não depende de mim, mas ela vem do Senhor. É Ele quem me justifica, é Ele quem me qualifica, é Ele quem me capacita, é Ele quem me habilita, é Ele quem me tira da lama, do pó e me faz assentar na mesa dos reis. Essa é a história de Raabe. Ela ousou caminhar por fé, ela ousou colocar os seus olhos em Deus, ela ousou decidir entregar a sua história nas mãos do Senhor. A sua vida era a representação de um dos estados mais miseráveis que o ser humano pode viver, sim. Era prostituta, vendia o seu corpo, né, participou, enfim, de tantas coisas terríveis. Ela tinha uma vida repleta de abominações. Sabe, queridos, ninguém em sã consciência escolhe viver essa vida. Ninguém em sã consciência decide viver este destino para si. Mas isso é fruto do engano que o diabo faz com que as pessoas tomem na sua vida. Isso era fruto do engano, da mentira do diabo. Assim como ele fez na vida de Raabe, ele tem feito na vida de muitos, levando a pensar que esse é o seu destino. Quantas pessoas acreditam que a sua história está resumida à sua vida de pecado?
que a sua história está resumida à sua vida de prostituição, de infidelidade, que a sua vida está resumida ao mundo das drogas, que a sua vida está resumida à bebedice. Quantas pessoas têm ouvido a voz do diabo que diz: você não nasceu para ser santo, você não nasceu para viver uma vida abundante, você não nasceu para ser feliz. Eu quero declarar nessa noite que isso é uma mentira do diabo, porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. E a conquista dessa vida, querido, é realizada quando você se posiciona em fé, quando você declara e quando você recebe o presente de Deus sobre a sua vida, que é o próprio Senhor Jesus. A justiça que vem de Deus, alinhada com a fé, ela pode transformar toda a realidade da sua vida, como transformou a vida de Raabe. Como diz as Escrituras, pela fé, a prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, não morreu com aqueles que eram desobedientes. Então o que eu e você precisamos viver é viver pela fé. Ela ouviu da boca daqueles homens que era o Deus verdadeiro, quais as promessas que existiam para aqueles que obedecessem. Por meio da fé, ela obteve a justiça que vem de Deus. Então a justiça não vem de mim mesmo, a justiça não vem da minha capacidade humana, a justiça não vem da natureza humana, mas a justiça vem de Deus. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, a palavra está dizendo: a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Ela é fruto da fé. Por isso, querido, decida hoje como Raabe, pela fé, receba a justiça de Deus na sua vida e decole rumo a uma vida abundante em Deus. Amém? A salvação não é por obras, não é por esforço humano. A salvação é pela fé. Diga: pela fé. É a fé que traz a justiça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa o que você já fez, não importa o que você já viveu até aqui, importa a sua escolha a partir daqui, a partir de agora, a partir de hoje. A palavra diz que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que tenhamos cometido. Quem intentará condenação contra os eleitos de Deus? Pois é Ele quem os justifica. Diga: justifica. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos orar ao Senhor e te dar graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos hoje, Deus, porque esse amor tão grande, Senhor, porque essa escolha feita pelo Senhor nos traz a oportunidade, Deus, da reconciliação com o Senhor. Nós não somos justos, porque alcançamos justiça a partir de nós mesmos. Nós não somos justos porque somos bons na nossa natureza, mas nós somos justos porque, como diz a tua palavra, o Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor foi ao Calvário por nós. O Senhor pagou o preço da nossa justificação. E por isso, Senhor, hoje nós podemos viver, nós podemos ter esperança, nós podemos ir à tua presença com liberdade,
E nós podemos nos achegar na tua presença, Senhor, e saber que o Senhor nos receberá com graça, que o Senhor nos receberá com misericórdia, que o Senhor se voltará para nós, para restaurar a nossa vida e a nossa história. Senhor, que nessa noite o Senhor resgate, o Senhor mude o pensamento, o Senhor renove o coração, Senhor, daquele que está aqui com dúvida, com medo, com insegurança, com aquele que precisa, Senhor, que isso seja uma verdade na sua vida. Enquanto nós cantamos, você tem liberdade de sair do seu lugar para vir ao altar do Senhor e para dizer: Senhor, eu quero receber a tua justiça na minha vida, eu quero receber a tua graça na minha vida, eu quero receber, Senhor, a tua justiça em mim. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Declare: estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. aleluia! Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Venha você também. Estás Venha dizer: aqui, Senhor, eu quero viver essa vida de intensidade na tua presença. Senhor, eu quero voar como a águia, Senhor. Eu quero voar pela fé, Senhor. Eu quero voar pela justiça que vem do Senhor na minha curando vida. multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga: Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 aleluia! Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Aleluia! luz na escuridão. Aleluia! Sabe, querido, você ouviu nessa
noite a palavra que fala de justificação, a palavra que fala de redenção, a palavra que fala que o Senhor é aquele que nos habilita, o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados e coloca em nós a sua justiça. Nós ouvimos a respeito da vida de Raabe, que era uma prostituta, que alguém que aos olhos humanos não tinha a menor condição ou perspectiva de servir ao Senhor, mas ela não só foi resgatada por Ele, mas fez parte da genealogia de Jesus, tendo a sua vida completamente reabilitada pelo Senhor. E eu não sei como você está vivendo hoje, mas eu quero dizer que você precisa ser sincero, que você precisa ser sincera com você mesmo. Avalie o seu coração, avalie a sua vida, avalie o que você tem vivido. O olhar do Senhor hoje sobre você é um olhar de misericórdia, é um olhar de graça. Deus não quer que nós vivamos uma vida de religiosidade. Deus não quer colocar fardos sobre nós, mas Deus quer que nós vivamos uma vida abundante na presença dEle. Deus quer que nós possamos gozar das promessas dEle. Então, se você entende hoje que você precisa de um resgate, que você precisa do toque do Senhor, que você precisa colocar diante do Senhor situações que tenham lhe afastado de Deus, situações que tenham tirado você debaixo dessa promessa, dessa cobertura. Quero dizer, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de resgate, hoje é noite de justificação, hoje é noite que o amor de Deus quer abundar no seu coração, na sua vida, na sua história. Hoje é noite de mudança, hoje é noite de transformação. Você pode vir e celebrar com o seu Pai. Só depende de você, só depende da sua escolha. Como Raabe escolheu, como Abraão escolheu, como Noé escolheu, como muitos outros escolheram caminhar na presença do Senhor. Então venha você agora, saia do seu lugar, venha você agora para dizer: Senhor, eu quero caminhar por fé, eu não quero caminhar na minha força, eu não quero caminhar no meu achismo, eu não quero caminhar com a mente humana, com a mente racional, mas eu quero caminhar com a mente sobrenatural, eu quero caminhar com a fé, eu quero crer na tua justiça, eu quero crer no teu amor, eu quero crer no teu perdão. Saia do seu lugar e venha na presença, venha no altar do Senhor para dizer: eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida, eu quero ter uma experiência extraordinária, porque Deus tem promessas sobre a sua vida. Por isso hoje, venha romper em Deus, venha romper, venha romper, venha romper, venha romper em Deus e venha tomar posse das promessas dele sobre a sua vida. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Possuis o controle, possuis o
derramando sobre a sua vida. Sinta a graça e a misericórdia, a bondade dele sobre você. Você é amado do Senhor. Você é amada do Senhor. Você nasceu para andar em novidade de vida. Você nasceu para andar em novidade de vida. E o preço do seu resgate, o preço da sua vitória, já foi pago no Calvário por você. Tome posse. O preço da sua vitória já foi pago no Calvário por você. Não há condenação contra você, porque o preço da sua vitória foi pago no Calvário por você. Você é livre em Cristo Jesus. Você é nova criatura. Você é nova criatura. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Declare e diga: é o seu Deus, é o seu Meu Deus, Deus é o seu de Deus, milagres, é o seu Deus Deus, de é o seu promessas, Deus. caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Ele é seu Pai, Ele é seu Pai, Ele é seu Pai. Oh, adore, adore. Sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Possuis o controle, possuis o controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Possuis o controle, possuis o controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Possuis o controle, possuis Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Aleluia, aleluia, aleluia. Fé para ser justificado. Não ande na sua justiça, não ande na sua força, ande na fé no Senhor. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Então tome posse hoje de uma vida abundante pela fé. Tome posse hoje de uma família abençoada pela fé. Tome posse hoje de um casamento abençoado pela fé. Tome posse hoje de filhos abençoados pela fé. Tome posse hoje das promessas de Deus sobre a sua vida. Por mais que as circunstâncias estejam dizendo não, há um Deus que está no controle. Há um Deus que está no controle. E ouse nessa noite confiar nesse Deus. Oh, la Maria Xandare Candala, Ricata la Mabaia Xoteremia, Recandala Baraia Xonanaia, Ricata la Mababaia Xoteremenaia. Oh Espírito Santo, sopra esse lugar. Tu disseste ao profeta, clama aos quatro cantos dessa terra, que o vento do Senhor seja soprado. Então nessa noite eu clamo, Senhor, para que o teu vento seja soprado neste lugar.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz. Declare com Meu convicção. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu. Diga, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Quantos recebem um milagre na sua vida? Quantos recebem a justiça de Deus na sua vida? Quantos creem que o Senhor opera pelo seu sucesso? Move céus e terra pelo seu sucesso. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Exerça fé. Receba a justiça que vem dele. Você é eleito de Deus. Você é eleita do Senhor. João capítulo 15, verso 16, a palavra diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vocês possam ir e dar frutos. Diga, dar frutos. Diga, dar frutos. Você foi chamado para crescer em Deus. Você foi chamado para conquistar em Deus. Você foi chamado para gerar a vida de Deus nessa terra, amém? Gere na sua vida, gere na sua família, gere no seu casamento, gere nos seus filhos, gere na sociedade, aonde você estiver. Você conduz dentro de você o maior poder que existe no universo. Você conduz a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, que as misericórdias de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para ti o teu rosto e de Sião te abençoe. Saia daqui convicto nessa noite. A justiça de Deus é sobre a minha vida. É Ele quem me justifica. Eu sou livre. Vá na paz em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe você.